A palavra de hoje está em Isaías, capítulo 9, Isaías 9, do 1 até o 7. Se alguém necessita uma Bíblia, nós temos a física, caso contrário pode acompanhar aqui pelo projetor. Isaías 9, do 1 ao 7. Tem uma notícia para os irmãos, não sei se vai decepcioná-los ou não, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Talvez você já soubesse disso. Essa foi uma data influenciada pelo imperador Constantino, quando ele assume ali a igreja e torna a igreja católica primitiva a religião do Império Romano, né? E na época, no dia 25 de dezembro, se comemorava o aniversário do Deus Sol, né? Era o solstício de inverno. Aí ele disse assim: Cristo é o sol da justiça, então Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Ele simplesmente estipulou uma data para que se comemorasse nesse dia, mas não, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas como nós não sabemos quando ele nasceu, nós comemoramos conforme o calendário já determinou, né? Então é indiferente se você comemorar hoje, ou se você comemorar no dia 25, ou se comemorar em janeiro. De qualquer forma, nós não sabemos, né? Existem estimativas aí de que ele possa ter nascido ali pelo mês de setembro, né? Eu nasci em setembro, então é um mês interessante para se nascer. Mas, amados, vamos então para a pregação, para o texto bíblico. Isaías capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7. Eu gostaria de tratar hoje com os irmãos a respeito do nascimento de Cristo, né? Mas, sobretudo, nós vamos um pouco antes do anúncio do nascimento de Cristo. Eu não tratarei especificamente sobre o evento do nascimento, mas sim sobre o anúncio do nascimento, né? Eu tenho feito aqui na igreja, os amados que já estão aqui há mais tempo e que congregam aqui sabem que eu tenho o hábito de expor Cristo desde o Antigo Testamento e mostrá-lo à luz da Antiga Aliança, né? Mostrá-lo ali até o Novo Testamento, e nós temos sido edificados. Porque às vezes você lê um texto no Antigo Testamento e não consegue identificar onde está Jesus ali. E nós temos feito isso especificamente nos cultos de quinta-feira, né? Existem cultos de quinta que nós não fazemos isso, mas na maioria dos cultos a gente faz. E, irmãos, Isaías não é diferente. É um livro profético. Isaías foi um profeta do Senhor, que serviu durante mais de 40 anos, na verdade, o povo de Deus, né, de 740 a.C. até um pouco depois de 701 a.C., né? Isaías, ele serviu durante o reinado do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Cada rei tinha a sua característica, cada rei tinha a sua fidelidade ao Senhor, e isso variava, né? Mas nós temos aí reinados, períodos de paz, períodos de guerra, né? Períodos de obediência aos estatutos do Senhor, períodos de desobediência também. Especificamente, Isaías foi levantado por Deus para ser um instrumento de Deus, né, da justiça de Deus na sociedade a qual ele estava inserido. Irmãos, Isaías, tudo indica que ele veio de uma origem nobre, ele veio de uma família nobre. A linguagem de Isaías, ela foi estudada pelos gregos anos e anos depois. Inclusive, foi reaproveitada em muitos poemas e textos da filosofia grega. A linguagem poética de Isaías, a linguagem profética, ele escrevia, ele demonstrava um amplo repertório do seu vocabulário, né, de palavras. Ele foi levantado, então, como instrumento de Deus para censurar os líderes da sua época, censurar os líderes por sua hipocrisia, por sua cobiça, por sua devassidão, pelo seu cinismo. Ou seja, os líderes que deveriam estar guiando o povo a uma intimidade maior com Deus, estavam fracassando nisso. Eu já disse algumas vezes aqui que quando nós temos uma liderança hipócrita, todo o restante da igreja é afetado, né? Porque se nós somos um corpo possui membros, membros por sua vez estão ligados, né? Estrague ali o seu dedo mínimo, toda a mão vai sentir, né? Estrague um músculo do seu braço, e todo o braço vai sentir, todo o corpo vai sentir. Então, irmãos, basicamente o que acontecia nos tempos do profeta Isaías era que os ricos prosperavam sobremaneira
e os pobres eram cada vez mais oprimidos. Não muito diferente do que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade, não muda muito o cenário. Mas no período de Isaías, Deus quis fazer assim, Deus quis levantar Isaías para ser esse instrumento de correção. A verdade é que Deus se importa pessoalmente com o seu povo. Deus se importa pessoalmente comigo e com você. Deus ele se envolve pessoalmente com os seus escolhidos. Nós já vimos isso naquela pregação do verbo, quem lembra? João 1,14, né? E o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Nós pregamos sobre isso aqui, nós expusemos o texto. E ali a gente viu, irmãos, que Deus se envolve pessoalmente com os seus filhos numa relação de amor. Acontece o seguinte, Deus ele corrige todo filho que ama. Porque, claro, o pai que não corrige o filho já está demonstrando que não tem apreço pelo filho. Não se preocupa com que o seu filho cresça e se desenvolva, né, com o seu caráter aprovado. Ele não corrige o seu filho. E a verdade é que Deus corrige os seus filhos porque ama os seus filhos. Amém, irmãos? Amém. A ambição pelas riquezas terrenas, nessa época de Isaías, havia corroído as observâncias religiosas de tal forma que, embora o povo confessasse com os lábios o Senhor como seu rei, os seus corações estavam distantes do Senhor. Então, basicamente, havia uma série de rituais, eles preservavam os bons costumes, mas eles não conseguiam praticar. Eu ainda não li o texto por um motivo, eu preciso fazer um contexto aqui com os irmãos para que vocês possam entender o texto. Naqueles tempos, então, irmãos, havia essa profunda desconexão entre a ortodoxia do povo e a ortopraxia. Pedro, o que é isso? A ortodoxia é ser um conservador dos bons costumes, a ortopraxia é praticá-los. Havia uma desconexão, o povo guardava os bons costumes e conhecia os bons costumes, fazia os seus sacrifícios, louvava ao Senhor, mas não havia uma sinceridade de propósito. Ou seja, o coração não era sincero ao realizar esses rituais, ao realizar esses sacrifícios, tornando esses sacrifícios, por sua vez, vazios. Tudo aquilo que você faz para o Senhor, que você não coloca o seu coração, é vazio em si mesmo. Não tem sentido, não tem propósito. Você pode até louvar ao Senhor, você pode até adorar ao Senhor, mas se não tiver um coração sincero nessa busca e nessa adoração, não há sentido, você está perdendo seu tempo. Como eu falei, irmãos, naqueles tempos havia essa profunda desconexão entre a fala, que era correta, e a prática, que era errada. Então, ainda que eles mantivessem essa rotina de sacrifícios, tudo isso era uma farsa, e Deus já estava cansado disso. Como eu falei, Deus se envolve pessoalmente com o seu povo e manifesta, através da sua santidade, os seus atributos. Aí Deus manifesta a sua ira, porque Ele está irado. Quando a Bíblia diz que arrependeu-se Deus de haver feito o homem, não é o mesmo arrependimento do homem, né? São palavras diferentes ali. O arrependimento do homem no hebraico é shuv, né? É você voltar-se dos seus maus caminhos. Deus não tem que se voltar de maus caminhos, Deus nunca andou em maus caminhos, e nem consegue, e nem pode, né? A palavra para o arrependimento de Deus é naham, e significa um profundo pesar, uma profunda tristeza. Então Deus, ao ver a corrupção da natureza humana, sentiu um profundo pesar, uma profunda tristeza. Por quê? Porque Deus se envolve pessoalmente, né? Isso é a providência de Deus. É Deus coordenando todas as coisas para o bem dos seus filhos. Isso é a doutrina da providência de Deus, né? Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quantos creem nisso? Então Deus se envolve pessoalmente, se envolvendo pessoalmente, Deus se ira também pessoalmente, e Deus manifesta a sua ira pessoalmente. Nós lemos em Romanos, logo no primeiro capítulo, a partir do versículo 18, que a ira de Deus, ela se manifesta contra a rebeldia dos homens. Ela se manifesta dos céus contra a rebeldia dos homens, que retém a verdade, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, a ira do Senhor para com esse povo não era a falta de conhecimento deles, mas era a falta de conduta, de colocar este conhecimento em prática, ou até mesmo de ter o verdadeiro conhecimento cristão. O verdadeiro conhecimento de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo, conduz os seus filhos a ter uma vida santa. Conduz os seus filhos a viver da maneira como Deus deseja. Caso contrário, nós estamos caindo no erro dos gnósticos,
né, que só conheciam intelectualmente a palavra de Deus, mas não conheciam ela de fato. Né? Quando Jesus fala lá em João capítulo 8, a partir do versículo 31, né, e conhecereis a verdade o quê? Esse conhecer do grego é meno, né, é desenvolver uma relação. Então, desenvolvereis uma relação com a verdade, e a verdade vos libertará. Então não há como você ser liberto se você ouviu apenas uma vez a palavra de Deus. É necessário um relacionamento. Claro que quando você escuta e há um chamado eficaz do Espírito, ali você recebe vida. Mas é necessário que você esteja em contato com a palavra de Deus. Charles Spurgeon dizia que na Bíblia de muitos daqueles que se dizem cristãos, tem tanto pó sobre elas que você escreve condenação com os próprios dedos. E é verdade. Nós éramos conhecidos no primeiro século como o povo do livro. E acredite você ou não, isso era um termo pejorativo, né? Era o povo do livro. Depois, mais tarde, conhecido como os puritanos, aqueles que guardavam os bons costumes, né? Somente eles são os santos. Hoje nós somos alvo de chacota na sociedade. Pela hipocrisia dos líderes, pela opressão dos líderes, por usurparem de uma liderança que eles não têm e abusarem disso na vida das pessoas. Então esse era o cenário dos tempos de Isaías, irmãos. Não havia sinceridade de propósito. Como uma justa retribuição divina aos pecados do povo que era obstinado, a destruição foi predita e foi cumprida. Em 722 a.C., eles foram destruídos, foram levados em cativeiro pela Assíria. Então, aquilo que Deus fala, se você puder, repita comigo, aquilo que Deus fala, Deus se encarrega de cumprir. E nós não podemos, amados, receber somente aquilo que vem de bom da parte de Deus. Eu tenho tentado ensinar a igreja dessa forma, porque foi assim que eu aprendi. Jó disse assim, né? Receberemos somente a parte boa de Deus, receberemos somente o bem de Deus, e não as tribulações que nos afligem. A verdade é que como cristãos nós temos que aprender, e Deus nos leva a aprender, a graça de sofrer pelo Evangelho de Cristo. Então, irmãos, a destruição foi predita e foi cumprida. Porém, a verdadeira luz dos homens ainda se revelaria. Você pode glorificar a Deus por isso? Cristo Jesus, a esperança da glória, ainda se revelaria. Só que Isaías está falando isso 700 anos antes de se cumprir. Imagine você ser usado por Deus para falar algo 700 anos antes do cumprimento. Falar de tempos de esperança, falar de tempos de bonança, falar de tempos de luz, onde o povo estava vivendo em trevas, em escassez. Você fala de uma prosperidade sem igual, onde o povo não pode desfrutar disso ainda, e talvez não consiga nem visualizar isso. Mas fato é, irmãos, que nós como povo de Deus, nós temos que ter fé, ainda que todos ao nosso redor não tenham. Nós temos que ter a convicção de que o que está na palavra de Deus, o que foi revelado a nós, vai se cumprir. Cada tio, cada ponto, cada vírgula. Agora vamos para o texto. A palavra de Deus diz, em Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Amados, olha que profundo isso. Para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Isaías está falando isso para um povo que estava vendo somente destruição. Certamente ele foi tido como um insano, como um louco. Para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Preste atenção em Isaías 8, 22, um versículo antes. Olharão para a terra, e eis aí a angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Aí depois Isaías fala que para essa terra já não mais haverá essa escuridão.
Eu garanto aos irmãos que se eu estivesse lá e escutasse esse discurso e fosse um judeu daquela época, eu diria que ele está completamente louco. Porque o nosso problema, e eu já falei isso, como o pastor Heber Campos Júnior fala, nosso problema é perspectiva. O nosso problema é perspectiva. Nós não conseguimos ainda ter a perspectiva de que o sofrimento cristão nos aperfeiçoa. A gente não consegue ter essa perspectiva. E só conseguiremos ter essa perspectiva quando estivermos nos empenhando cada vez mais no processo de santificação. Quanto mais próximos nós estivermos de Cristo, mais da sua perspectiva nós teremos na nossa vida. A perspectiva correta dos fatos. Os versículos continuam dizendo: Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então Deus mudou de ideia? Não, Deus não mudou de ideia. A verdade é que Deus está revelando o seu plano de salvação. A revelação de Deus, ela é progressiva na história da humanidade. Hoje nós já temos ela revelada completamente em Cristo Jesus, mas ali ela era progressiva. Então aquele povo que era o povo de Deus estava passando por dificuldades e não conseguia visualizar, não conseguia ter a perspectiva do profeta de que tempos melhores viriam. Mas o profeta diz que Deus nos primeiros tempos de fato tornou desprezível aquela terra. Deus fez o que está no versículo 22 do capítulo 8. Mas nos últimos tempos tornaria glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aí Isaías diz: Senhor, tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Prestem bem atenção, irmãos. Nós vimos ali no versículo 22, de que a terra estava devastada. Agora nós iniciamos o capítulo 9, lendo sobre tempos de prosperidade. Talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua vida e não consiga ter essa perspectiva, Não consiga ter esta convicção de que as coisas irão mudar. Mas fato é de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Existe uma teologia que tem perpetuado na igreja, que é a teologia da confissão positiva. E já preguei algumas vezes sobre isso, É aquela teologia que ensina as pessoas de que a sua palavra decreta algo. Não, não decreta. Sua palavra não decreta absolutamente nada. Não porque a sua palavra é passageira, porque nós passamos, O homem, com toda a sua arrogância, com toda a sua altivez, do início da sua vida até o final dela, está num processo de decomposição. O vigor não é mais o mesmo, a saúde já não é mais a mesma. Ou seja, aí vem a pergunta, Para que tanta arrogância? Para que tanta altivez? Se nós já sabemos o fim da vida, Você pode ver que normalmente as pessoas iniciam a sua vida e talvez adotem uma postura arrogante, chegam no final da vida arrependidas disso. Irmãos, de fato a nossa palavra não decreta absolutamente nada. Somente a palavra de Deus tem este poder. Então, claro, se Deus enviar uma enfermidade para a sua vida, mas como assim Deus vai enviar uma enfermidade para a vida? Pode. Deus feriu Jó. Timóteo tinha um problema de estômago. João Calvino, um dos maiores teólogos da história, escreveu 12 anos de cama. Ou seja, foi o que eu falei, nosso problema é perspectiva, a gente não consegue entender que o sofrimento presente é Deus nos aperfeiçoando. Porque talvez nos venderam a ideia de que o Evangelho é a ausência de sofrimentos, e não é. O Evangelho é paz em meio aos sofrimentos. O Evangelho é essa paz que excede todo entendimento em meio aos sofrimentos. Nós percebemos ali que os judeus então são confrontados com essa palavra de juízo, mas logo em seguida vem uma palavra de prosperidade.
Alegram-se eles diante de ti, versículo 3, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Ou seja, a alegria era tamanha de um agricultor que plantou, que esperou o tempo da colheita e que agora está se fartando naquela colheita. Ou de um guerreiro que lutou uma árdua batalha e agora está dividindo os despojos dessa batalha. Talvez para a nossa realidade possa se comparar com alguém que não podia ter um filho e teve um filho. Essa alegria. Como alguém que sempre quis ter um filho, não podia ter e agora tem um filho. Ou como alguém que estava numa situação muito difícil e recebeu uma grande provisão. Enfim, o quadro é que o povo que estava abatido agora está bem-aventurado. Mais do que feliz. Amém? Então, Isaías diz que passariam por aquela terra, a terra onde o povo de Deus habitava, e somente encontrariam angústia, escuridão, sombras de ansiedade. Já não se ouviria os cânticos de júbilo, já não se encontraria a prosperidade dos tempos passados, dos anos de glória de Israel, já não haveria isso porque Deus estava ensinando o seu povo a verdadeira fidelidade através do seu juízo. E sim, se nós não fôssemos tão teimosos, o nosso processo não seria tão duro. Se nós não fôssemos tão endurecidos de coração, Deus não precisava nos submeter a um processo tão quente para quebrantar o nosso coração, né? Como o ourives faz com aquele fogo, com aquele ouro, perdão, com aquela joia preciosa. Quanto maior a temperatura, mais as impurezas sobem, maior também é o resultado depois de limpeza, de purificação. Isaías 29, 13 diz: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. E quando a gente olha hoje, em algumas igrejas, o que tem sido ensinado são mandamentos de homens, e não a palavra de Deus. Eles usam o termo doutrina, mas não é doutrina, é para aprisionar os homens, é para mantê-los num legalismo. É para que eles pensem que através das suas obras poderão ser mais justos ou mais bem aceitos diante da presença de Deus. E não é assim, irmãos. Por isso que nós dizemos sola gratia, somente a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, nenhum de nós aqui é digno de se apresentar diante do trono de Deus. E não será um cabelo mais longo ou menos longo que nos fará ser mais aceitos diante de Deus ou não. Não será isso. Esse é o fato, irmãos. São mandamentos que aprenderam maquinalmente de homens e repercutem, e prendem as pessoas nisso. As pessoas passam as suas vidas acorrentadas nisso, e quando pecam, tentam se justificar diante de Deus, porque acham que há em si alguma justiça própria que agrade a Deus. Mas a verdade é que você não precisa se justificar diante de Deus, Cristo já fez isso por você. Então, se você pecou, se você errou, é simplesmente ter livre acesso diante do trono da graça, desfrutar desse livre acesso e dizer: Senhor, eu confio na justiça de Cristo para a minha vida, e eu sou perdoado. Caso contrário, irmãos, nós estamos anulando a obra da cruz. No entanto, uma pequena parte, um remanescente fiel, um remanescente verdadeiro, separado por Deus como um tronco do restante da árvore, este voltaria com vitória, este voltaria com vida, para lançar raízes fortes na terra e produzir muitos frutos. E eu tenho uma boa notícia para você: esse remanescente, este tronco, este Israel verdadeiro, lançou frutos, cresceu, se tornou uma grande árvore, árvore a qual nós fomos enxertados, a árvore da salvação, e hoje fazemos parte do povo de Deus. A promessa de restauração também significa a promessa de extensão de aliança. Prestem bem atenção que Deus fala, logo no início ali: Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Essa Galileia dos gentios era o último distrito da terra de Israel. E nessa terra haviam pessoas que não eram puras de sangue judeu, elas tinham uma mescla, e eram considerados gentios, né? Os pagãos, os impuros, aqueles que não eram dignos de fazer parte do povo de Deus.
Só que quando Cristo se manifestou entre nós, sabe como Cristo manifestou a sua glória? Através da sua humildade. Quando Cristo se revelou entre nós, Ele manifestou a sua glória através da sua humildade. Homens judeus não falavam com mulheres judias, muito menos falariam com mulheres samaritanas. Para onde Ele foi? É necessário passar por Samaria. E encontrou uma mulher samaritana, que já não estava no primeiro casamento. Falou com essa mulher, uma mulher reprimida pela sociedade, excluída da sociedade, e revelou a sua natureza divina a ela. E ela foi salva. E saiu evangelizando, e saiu ganhando almas. Ninguém tocava em leprosos porque seriam impuros. Ele veio e curou os leprosos. Ninguém dava atenção aos mendigos cegos como Bartimeu. Ele veio e disse: Bartimeu, o que queres que eu te faça? E curou Bartimeu. Então, de fato, se nós acompanharmos, não estou falando nem de teologia, mas sim de arqueologia, de história, as terras por onde Cristo desenvolveu o seu ministério foram pequenos vilarejos. E hoje nós temos homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus e desejam grandes púlpitos, e desejam visibilidade. Mas nós ainda não entendemos que a glória de uma vida cristã se manifesta na humildade, se manifesta no serviço ao próximo. Ele esteve entre nós e Ele lavou os pés dos seus discípulos, homens iletrados, homens pescadores, homens sobretudo pecadores. Ele esteve entre nós e chamou os traidores da sociedade, Mateus o republicano, e devolveu dignidade a esses homens. Então, de fato, irmãos, o Evangelho, ele deve ser pregado sim, aos excluídos da sociedade, aos marginalizados, aqueles que estão na margem, aos leprosos, aqueles que mais ninguém dá atenção. Para esses Cristo se revela, aos pequeninos, daqueles que se acham sábios, daqueles que se acham doutores. Deus ocultou a sua sabedoria e tornou a sabedoria deles loucura. Irmãos, já estou encerrando, só mais 5 horas, aguente aí rapidinho. Deus unindo os dois povos distintos que jamais seriam unidos por vontade própria. Dois povos que estavam mortos em seus delitos e pecados. Destruiu o muro de inimizade que havia entre eles e tornou-os um só em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 14 diz: Ele é a nossa paz. Quantos podem dizer isso? Ele é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Os judeus se achavam muito santos, e Paulo diz: vocês pecaram tanto quanto os pagãos, vocês não são mais merecedores da graça de Deus do que os pagãos. Deus então destruiu a inimizade que havia entre os dois povos e fez dos dois povos um só, o povo de Deus. Hoje já não há judeu nem grego, há o povo de Deus. Existe o povo de Deus. Já não há circuncisão, já não há incircuncisão, existe o povo de Deus. Povo este que está espalhado nos 4 cantos da terra e que nós não sabemos a dimensão, mas existe um só povo de Deus, uma só igreja verdadeira, que ainda luta contra a opressão da sociedade, uma só igreja verdadeira, que ainda preserva a verdade do Evangelho. Existe um só povo de Deus. Então, assim como um agricultor se alegra ao ver o fruto do seu penoso trabalho, e um guerreiro festeja ao repartir os despojos da batalha, da mesma forma, nós que andávamos em trevas, vimos a grande luz e nos alegramos diante de Deus. Deus, ele estava abrindo um novo futuro para os cansados e oprimidos. De fato, dentro do povo de Deus, você só vai encontrar cansados e oprimidos, sobrecarregados do fardo dos seus próprios pecados, cansados de tentarem mudar por conta própria e serem frustrados, até que se renderam diante da cruz de Cristo, foram impelidos pelo Espírito de Deus e disseram: Senhor, a tua graça me basta.
A graça de Deus nos basta, irmãos. O poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Os mansos, Isaías 29:19, terão regozijo sobre regozijo no Senhor, alegria sobre alegria, novidade de vida sobre novidade de vida, de glória em glória. E os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel? Cristo Jesus. Porque quebraste o jugo, versículo 4, que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Percebam que o texto diz, como no dia dos midianitas. No tempo dos midianitas, no tempo do juiz Gideão, os midianitas, nós temos aqui na igreja o pessoal da mídia, são os midianitas, dominaram Israel durante 7 anos. 7 anos, pela obediência do povo de Israel. E Deus levantou um homem corajoso chamado Gideão para libertá-los deste jugo. Mas na verdade a libertação definitiva somente viria através de Cristo Jesus. Os judeus esperavam que Cristo libertasse eles, do peso dos romanos, do jugo dos romanos. Mas era uma libertação espiritual, era uma libertação interior, era uma libertação de alma. Agora, irmãos, a própria intervenção divina, assim como naqueles dias, havia quebrado o domínio do pecado sobre o povo de Deus, e todo o vestígio de batalhas passadas já não mais existiriam, seriam lançados ao fogo, pois tudo havia sido feito novo. Eu lembro quando eu me batizei nas águas, meu avô já estava doente. Para quem não sabe, eu sou a 3ª geração de pregadores da minha família. Se você contar, você vai mais além, porque o meu trisavô veio da Alemanha e era missionário. Johann Bus não deixava ninguém sair da casa dele sem falar de Jesus. Minha família, por parte de pai, uma parte dela também empenhada na obra de Deus. Eu me sentia meio sem ter para onde correr, né? Mas assim, quando Deus falou comigo, eu tive a convicção do meu chamado e me batizei nas águas. Quando eu saio das águas, meu avô tinha uma doença chamada paralisia supranuclear progressiva, PSP. Então ele foi paralisando aos poucos até ser levado para a glória de Deus. E ele me fez uma pergunta, e eu lembro dessa pergunta até hoje. Ele disse assim: como é, Pedro, a sensação de estar em um novo corpo? E uma nova natureza, como essa sensação de receber uma vida novinha em folha? Eu guardei aquela pergunta e não tive resposta. Mas a verdade, irmãos, é que eu somente me maravilhava diante disso, da revelação de Deus. Batismo é um ato simbólico, mas simboliza uma nova vida, que nós nascemos de novo. Recentemente, Jackson e Pamela se batizaram também, para a glória de Deus. Irmãos, e agora a parte final da minha pregação, a parte mais emocionante dela. A promessa definitiva de esperança para o povo de Deus. Versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O cuidado de Deus com o seu povo fará isso, foi o que Deus disse através de Isaías. Eu sempre faço essa pergunta, porque eu acho interessante, acho necessária. Temos aqui alguns pais, algumas mães, não precisa nem responder, mas o fato é que você não daria a vida do seu filho para que o seu pior inimigo tivesse vida. Você não faria isso. Por mais humilde e amoroso que você seja, nenhum de nós faríamos isso. A alternativa mais sábia, a alternativa mais correta, a alternativa mais justa e a mais radical foi a que Deus tomou. Moeu o seu próprio filho, até ouvir dele: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Até ouvir dele, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Irmãos, a paz que inundou o coração de Simeão,
aquele homem justo, aquele homem piedoso, que esperava a consolação de Israel, estava naquele bebê nascido em Belém Efrata, a luz para os gentios e para a glória de Israel. Abra sua Bíblia, se você assim puder, ou acompanhe aqui no projetor melhor, que agora vão desligar as luzes. Lucas capítulo 2, versículo 25 até o 32. Pode desligar para a gente, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 25, a partir do versículo 25. Lucas 2, 25, o cântico de Simeão, a palavra de Deus diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, homem já ancião. E o Espírito Santo estava sobre ele, e havia-lhe revelado que ele não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, naquele exato dia. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amados, um homem já idoso, já no final da sua vida e naquela angústia de não conhecer o Cristo de Deus, o cumprimento da profecia de Isaías, possivelmente leu a sua vida inteira sobre essa profecia. E o que tinha Simeão para ganhar esse privilégio? Nada. Ele era um homem sim, justo e piedoso, mas pela graça de Deus. Ele esperava a consolação de Israel, e eu imagino esse homem já ancião, entrando no templo, e vendo aquele bebê, aquele menino, mas reconhecendo que de fato era um bebê, de fato era um menino, mas sobre ele estava o governo de Deus. Reconhecendo que ele era o Deus encarnado, que ele era o Filho de Deus, e ele disse: Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque eu já vi a tua salvação. Agora podes, Pai, despedir-me em paz, porque eu já vi o cumprimento da prosperidade. Amados, o que esse homem diz é muito profundo. Inclusive tem até um hino, a canção de Simeão, que diz que essa é a nossa promessa, gastar as nossas vidas por Ele. A sabedoria manifesta entre os doutores da lei, naquele menino de 12 anos, de Nazaré, que não tinha uma escola de instrução rabínica. Aquela sabedoria era a sabedoria que Salomão havia escrito nos Provérbios. Era a sabedoria de Deus em carne e osso entre os homens, no menino de 12 anos. E crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. A graça de Deus estava sobre ele. Por quê? Porque do tronco de Jessé saiu um rebento, das suas raízes um renovo. Repousou sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, sobre aquele menino, sobre aquele bebê. Teve que nascer numa manjedoura, num estábulo, porque já não haviam lugares, já não haviam hospedagens, mas foi naquela manjedoura. Você sabia que os pastores do Oriente Médio, quando eles tinham sorte e dava à cria um cordeirinho perfeito, sem defeito, eles enrolavam num pano e colocavam na manjedoura, porque ele ia ser sacrificado pelos pecados do povo, da sua casa. Assim fizeram com Cristo. José e Maria não entenderam o porquê que ele estava indo para aquela região de Belém, especificamente para aquele estábulo, mas como um cordeiro sem mancha, como um cordeiro sem defeitos, ele nasceu, foi enrolado em panos e colocado na manjedoura. Os pastores que estavam no campo foram guiados pela estrela que estava no céu.
E reconheceram naquele bebê, naquele frágil bebê, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo de Deus que habitou entre nós. Viram ali a glória de Deus no seu maior resplendor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo manifestou-se entre os homens. E nós vimos a sua glória, glória como do Filho único do Pai. E hoje todos nós que estamos em Cristo podemos declarar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A sua consciência já não mais lhe acusa se você está em Cristo Jesus, porque eis que tudo se fez novo. Aquela pergunta do meu avô não poderia ser mais pontual. Como é receber uma nova vida? Como é, irmãos, viver uma nova vida em Cristo Jesus? Como é não ser mais oprimido pelo peso da sua consciência? Como é ser liberto? Agora você imagine aquele menino crescendo em graça, crescendo em conhecimento. Deus estava com ele, Deus estava nele, porque ele sempre esteve com o Pai. Até que um dia os discípulos estavam reunidos, ele tira o seu manto, amarra na cintura e humildemente faz o trabalho do menor escravo das casas, que era lavar os pés dos convidados. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Tamanha humildade que nós temos o Senhor de toda a terra, prostrado lavando os pés dos seus discípulos, deixando exemplo para nós. Aí Pedro diz assim: Senhor, não, porque eu tenho que te servir. Ele diz assim: Pedro, se eu não te limpar, não tens parte comigo. Amados, bendito o dia em que nós fomos purificados pela palavra de Deus. Bendito o dia em que nós fomos encontrados por essa palavra e todo jugo foi quebrado, toda escravidão ao pecado foi quebrada. Isso já não mais nos domina, agora nós somos filhos de Deus. Certa vez um sábio disse: feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Quantos foram feridos com a palavra de Deus? Quantos tiveram este privilégio de serem feridos com a palavra de Deus, para que através desta ferida o Espírito entrasse e habitasse no seu coração? Feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Gostaria que você, se assim possível, fechasse os seus olhos para esse momento. Nós já estamos passando para o final do culto e a apresentação das crianças. Um filho se nos deu, veio trazer salvação, é a luz da escuridão. Abre o seu coração, sinta a paz entrar, é Jesus
Glória a Deus. Vamos encerrar então o nosso culto. Não, vamos para... Vai ter mais uma de encerramento. Encerramos então. Algum comunicado? Não, né? Depois, o que diremos, pois, depois disso, né? Hoje é o último culto. Depois eu vou mandar o comunicado lá do recesso. Aqui tem o nosso canal no YouTube. Caso você queira ficar por dentro das transmissões, conhecer a programação da igreja. Quinta e sábado às 20 horas tem culto. O último culto do ano novamente, eu reforço. Vamos voltar só no dia 8 de janeiro, né? Então saímos agora dia 16 e dia 8 de janeiro nós retornamos. Amém? Vamos então para o nosso momento de confraternização. Enquanto a gente toca aqui para encerrar, eu peço que todos se levantem dos seus lugares neste momento. Isa, a oração final, coloca aí pra gente. Faça assim com as suas mãos, se você puder. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E aqueles que creem dizem amém. Não saia sem se despedir do seu irmão. Você que está ao vivo, Deus te abençoe. Até o próximo culto.